Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Aqui é o canal CNB Notícias, o seu noticiário de política para você não perder nenhum detalhe. Então, se você está chegando agora, está convidado a se inscrever, ficar com a gente. Se você já está sempre por aqui, muito obrigada pela sua presença. E se gostar, deixa um joinha, participe do canal aqui, deixando o seu comentário e também compartilhando o vídeo. Informação que chega direto da Revista Oeste para você falar a respeito de mais travamento do governo para o seu povo. O governo travou a verba do Auxílio Gás e as famílias pobres podem ficar sem o benefício. Esse bloqueio, gente, faz parte do contingenciamento que já afetou 10 ministérios. Saúde e educação foram os mais atingidos, a gente já falou um pouco a respeito disso. E agora o Ministério do Desenvolvimento bloqueou cerca de 300 milhões de reais do Auxílio Gás. Dessa forma, 2 milhões de famílias pobres podem ficar desamparadas. De acordo com o levantamento da Associação Contas Abertas, o valor representa quase 15% do orçamento do programa, que é de 2 milhões de reais e que ainda não foi liberado para os beneficiários. Conforme o governo, espera-se a liberação da verba até o fim do ano. Caso contrário, o Executivo se prepara para remanejar recursos de outras ações orçamentárias. Portanto, para garantir o Auxílio Gás, teria que mexer em outras áreas sociais e deixá-las sem dinheiro. Em 2021, o então presidente Jair Bolsonaro criou o programa para aliviar os impactos do isolamento social por causa da pandemia. Na ocasião, famílias usavam lenha e álcool para cozinhar. Atualmente, o valor pago é de R$ 110 a cada 2 meses por família, com base no preço médio do botijão de 13 quilos. Mas, como eu já disse, o Auxílio Gás é apenas mais um programa alvo da tesourada do governo. No mês passado, o governo Lula travou 1,5 bilhão, 1,5 bilhão de reais de 10 ministérios. O bloqueio afetou com mais força a educação e a saúde. Esse contingenciamento está acontecendo em razão do teto de gastos públicos que, se furado, configura crime de responsabilidade fiscal. E se o governo cometer crime de responsabilidade fiscal, o impeachment está ali batendo na portinha. Acontece que eles estão preferindo aí deixar o pessoal sem gás, sem auxílio, sem um monte de coisas, do que fazer economia em outras coisas que são luxuosas para eles. Mas deixo para você comentar a respeito disso aqui, porque aqui nós viemos apenas para dar a informação. Nosso noticiário traz agora informações do portal Terra Brasil Notícias a respeito de médicos. Veja bem, Venezuela, Bolívia e Cuba lideram cursos com médicos reprovados no Revalida. O que acontece? Médicos brasileiros têm sido formados, têm saído para estudar fora do Brasil. E Venezuela, Bolívia, Cuba e Paraguai são os países que têm maior percentual de reprovação na primeira fase do Revalida. Prova que reconhece a formação estrangeira para a atuação de médicos no Brasil e precisa ser feita. O levantamento sobre tudo isso foi feito pela Faculdade de Medicina da USP, lá de São Paulo, e pela AMB, Associação Médica Brasileira, em complemento ao estudo Demografia Médica no Brasil, que teve sua última edição divulgada em fevereiro. E o que diz esse estudo? A pesquisa separou por faculdades a quantidade de médicos brasileiros ou estrangeiros que fizeram a prova do Revalida em 2023. Na contagem média, foram consideradas apenas as escolas com pelo menos 40 inscritos, 40 ingressos de cursos. O autor do estudo é o professor e pesquisador Mário Scheffer, da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. É preciso olhar não só para o desempenho dos indivíduos, mas para a origem do diploma e a qualidade do curso de graduação estrangeira. Segundo o professor, abre aspas, o alto índice de reprovação não pode ser atribuído apenas ao grau de dificuldade da prova, pois reiteradamente, nas últimas edições do Revalida, algumas escolas se saem piores do que outras. Fecha aspas. A média de reprovação por país de origem está mais ou menos assim, gente. Venezuela, 94,6%, ou seja, 92 médicos fizeram a prova e 87 foram reprovados. Quase todos. Na Bolívia, 93,5%. Cuba, 90,7%. Paraguai, 85,6%. Rússia, 83,9%. Argentina, é que teve até menos, 64,4%. Ou seja, Argentina um pouco mais que a metade e os outros todos, quase totalidade, reprovados. A média geral de reprovação foi de 87,3%. Estão citados apenas os países que tiveram mais de 40 formados inscritos. Sem vestibular e cursos mais baratos, as faculdades de medicina de fora do Brasil atraem os brasileiros para estudar, se formar e voltar para cá para atuar. As faculdades desses países não fazem vestibular de acesso, cobram mensalidades bem baixas
enquanto no Brasil, cursar medicina pode custar mais de R$10 mil por mês. Faculdades da Bolívia, por exemplo, cobram a partir de R$600 de um brasileiro. É mais barato que fazer uma faculdade qualquer aqui no Brasil. Há vários sites que indicam caminhos e oferecem serviços de ajuda aos interessados. O levantamento mostra que 84% dos brasileiros que tentaram a primeira etapa do Revalida em 2023 se formaram na Bolívia e no Paraguai. Para o estudioso, o dado deve servir de alerta ao governo Lula. O novo programa Mais Médicos abre uma possibilidade, ainda não executada, de chamar profissionais intercambistas que não tenham passado pela revalidação para atuação no Brasil. Segundo o estudioso, abre aspas, é importante considerar que a formação dos intercambistas é heterogênea, conforme a escola cursada, o que pode exigir maior ou menor capacitação complementar antes de atuar em serviços de saúde no Brasil. Fecha aspas. Já os médicos reclamam da prova. Eles que se formaram fora do Brasil têm reclamado do alto nível da prova. E é dessa forma que os médicos formados fora do país a encaram. A advogada Gabriela Braide, especialista em defesa médica, afirma que há médicos formados em 2009 fora do Brasil que não conseguem exercer a medicina no Brasil. Um médico formado em 2019 na Bolívia e que não passou no Revalida comentou que a preparação acadêmica no país é mais baixa que no Brasil, mas defende que ela é suficiente para atuação em áreas de menor complexidade, como na atenção básica. A questão é que a prova do Revalida tem um nível alto. E isso é claramente uma reserva de mercado, segundo os médicos que não conseguiram passar. Ao mesmo tempo, faltam médicos na Amazônia, no interior do Nordeste, porque eles podem escolher o local. Já o INEP explica que a prova avalia 5 áreas: clínica médica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade. O INEP reconhece que as questões têm grau de dificuldades variados, mas alega que tem apoio da comunidade acadêmica para elaboração, revisão, montagem e correção das provas. Segundo o INEP, eles primam pela validade e confiabilidade dos resultados da avaliação. E você, o que é que você acha? Que a prova é muito difícil ou que os médicos não estão conseguindo se habilitar suficientemente para serem médicos? É um dilema e é difícil até a gente entender. Eu não sou médica, não estudei medicina, mas o que a gente sabe é que, para a saúde da gente, a gente quer mesmo um médico que entenda o que ele está fazendo, e não um que só receite dipirona. Até porque o Brasil é um dos poucos países que usa dipirona. Caso você não saiba, pode fazer uma busquinha no Google aí. Dipirona em muitos países é proibido. Mas nós moramos num país onde isso ainda não aconteceu. Comenta aqui embaixo o que é que você acha. Será que nós estamos nas mãos de problemas com esse programa Mais Médicos? Ou vai dar tudo certo porque os exames são exigentes e criteriosos e aí acaba que a gente fica sem médico nenhum? Fico na dúvida, peço a sua opinião aqui nos comentários. E a nossa próxima informação é uma bomba. A nossa fonte é a revista Cruzoé e você tem que ficar atento ao que está acontecendo. Já falei no último vídeo a respeito das tais gravações que não foram enviadas à CPMI do dia 8 de janeiro e, como justificativa, disseram que algumas câmeras pararam de funcionar. Mas o negócio não foi bem esse e o buraco é mais embaixo. Segundo a avaliação, ao menos 4 câmeras de segurança que registrariam os fatos do dia 8 de janeiro teriam sido desligadas por ação humana antes da invasão de propósito. Documento encaminhado aos integrantes da CPMI dos atos de 8 de janeiro pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, e informa que pelo menos 4 câmeras de segurança do Palácio do Planalto foram desligadas instantes após a invasão. Segundo o GSI, foram desativados 2 equipamentos que estavam no segundo andar, que é a rampa do Palácio e elevador leste, e um que estava no mezanino, e ainda um outro 4º equipamento localizado no corredor leste do 3º andar do edifício. O primeiro equipamento foi desligado às 3h32. A câmera do mezanino parou de funcionar às 3h34. A câmera do elevador leste parou às 3h59. E a localizada no 3º andar parou às 4h44. O equipamento do 3º andar voltou a funcionar às 19h29. Os demais apenas no dia 9 de janeiro. Mas, se voltou a funcionar no mesmo dia, não foi quebrada, foi simplesmente desligada. O GSI informou, abre aspas, a filmagem foi interrompida por ação externa ao equipamento, ou seja, ação humana, que ocasionou sua avaria ou ainda seu desligamento da alimentação, fecha aspas. O documento, contudo, não detalha se o desligamento das câmeras foi uma ação dos vândalos ou de integrantes do Palácio do Planalto. E daí permanece a dúvida
mais uma vez, será que os vândalos tinham como desligar, sabiam como desligar? Ou já que eram vândalos, não iam só quebrar? Porque eles se dariam ao trabalho de apenas desligar as câmeras. Fica a dúvida para você? Responde aqui nos comentários, porque é muito importante a gente debater e se entender com o que está acontecendo e ficar bem informado. Para ficar bem informado, passe aqui no canal todos os dias, não deixa de passar não, porque tem vídeo, e mesmo que você não receba a sua notificação, nós esperamos por você. Até lá. Tchau, tchau.